O mármore do hall brilhava como espelho sobre o lustre, e o cheiro de cera misturava-se ao perfume doce que Luciana deixava pairar pela casa como um aviso. Helena movia-se devagar entre os corredores, com as mãos enrugadas protegendo um copo de chá morno. As unhas, sempre curtas, tocavam o tecido do lenço que trazia preso ao pescoço, e por um instante parecia que cada objeto daquela casa lembrava outra vida. Das panelas bem lavadas, das panelas manchadas pela pressa de dias menos polidos, da cozinha onde um homem de olhos que não viam gostava de bater a colher contra a lateral da panela e cantarolar uma canção que ela reconhecia desde menina. Era nessa memória que Helena buscava força para levantar o pé na escada que rangeu sobre o peso de pernas que já não obedeciam com rapidez. Fique conosco até o fim desta história e inscreva-se para acompanhar relatos que expõem verdades silenciadas. Nos meses recentes, a casa ficara mais formal do que nunca. Luciana, que se movia com a segurança de quem erguera paredes invisíveis entre as pessoas, organizava jantares onde tudo era apresentado impecável e nada se perguntava além do que convinha. Roberto passava por ali em intervalos calculados, entre voos e reuniões, sempre com a expressão de quem vive dividindo a vida em planilhas. A família possuía advogados, contratos, gavetas trancadas. Possuía também uma rede de argumentos cuidadosamente alinhados para explicar as ausências, as ordens e as trocas de empregados. No centro desse arranjo, Helena encolhia-se como uma flor que resistia ao vento. Mantinha as rotinas, dobrava roupas, lembrava nomes e guardava, em gavetas escondidas, num jornal, numa caixa antiga, a história do cozinheiro cego que a acompanhara por décadas. Antônio tinha sido, por muito tempo, mais do que cozinheiro. Era quem saboreava a sopa antes que ela chegasse à mesa, quem reconhecia com as mãos a textura dos pães e sabia dizer quando uma receita precisava de sal apenas tocando a ponta do dedo na borda da panela. Cego desde a juventude, desenvolvera uma elegância calma, voz baixa, passos medidos, risada que surgia às vezes quando atribulava um novo tempero. Helena o tratava como a família tratava os vivos que mantêm as roupas limpas e as lembranças sólidas, com lealdade. Para Luciana, que via nele apenas um risco à ordem que criara, Antônio era uma fraqueza a ser contida. As mudanças começaram pequenas, substituições de nomes nas folhas de pagamento, decisões sobre compras feitas sem consulta, explicações frias sobre a necessidade de reduzir o quadro por eficiência. Marta, Clara e Joana, mulheres que trabalhavam na casa havia anos, notaram o movimento. Foram elas que primeiro ouviram Luciana dizer, com voz baixa e prática, que certas pessoas incomodavam o arranjo da família. Em seguida vieram recibos diferentes, notas de serviços que não apareciam, e uma carta, sublinhada em tinta que ninguém sabia apontar, onde Helena supostamente autorizava a dispensa de Antônio e a doação de alguns utensílios ao abrigo da paróquia. Helena jura que não assinou nada. A letra no papel parecia familiar, como um eco, mas era ao mesmo tempo deslocada, como se alguém mais velho tentasse imitar o traço de uma história. Miguel era discreto de observador. Homem de baixa estatura, sempre com a postura ereta, trabalhava como assistente na cozinha e tinha a confiança de quem sabe manusear panelas e segredos com a mesma habilidade. Ele não gostava de chamar atenção para si, mas tinha olhos que atravessavam superfícies e ouvidos que, por vezes, captavam palavras sussurradas onde outros ouviam apenas silêncio. Quando supôs que algo errado acontecia, acreditou que o primeiro dever era acumular provas, não espalhar boatos. Guardou, então, pequenas coisas, um guarda-notas com as instruções de Luciana, um recibo de pagamento de um serviço de remoção com data estranha, o bilhete de um médico particular, cujo nome repetia-se em diversas pastas. O cozinheiro desapareceu numa tarde que parecia não ter pressa. Disseram que fora para tratamento num centro especializado. Disseram que a mudança fora para o bem dele. Helena ouviu as justificativas como se fossem o som de pratos quando caem, compreendeu o estrondo, mas não reconheceu a cena. Quando perguntou a Roberto, ele desviou o olhar e a resposta veio pronta, ensaiada. Mãe, foi o melhor para ele, confie em mim. A confiança parecia um documento que se assinava sem ler, e Helena sentiu-se tão fora daquele contrato quanto uma nota perdida dentro de uma gaveta.
As primeiras suspeitas se tornaram certezas quando Miguel, numa noite em que a casa dormia e apenas o corredor do empregado mantinha uma luz tênue, deixou sobre a mesa um pendrive pequeno e uma carta. A carta era dirigida a Helena, mas escrita com a pressa que se tem quando se protege alguém. Se algo acontecer com o Sr. Antônio, procure isto. Miguel. No pendrive havia gravações, conversas captadas nas cozinhas e nos bastidores de uma rotina que Luciana pensava a salvo. Havia uma voz clara, objetiva, instruções para remover o cozinheiro, anotações sobre pagamentos que nunca chegavam aos destinatários e uma conversa em que Luciana pedia a terceiros que apresentassem documentos assinados por Helena para consolidar aquilo que queria. Havia também um áudio em que alguém sugeria que, se necessário, um acidente poderia encerrar problemas. Helena ouviu tudo com as mãos sobre o peito. As palavras tocaram-na como vento frio. Não era apenas que Antônio houvesse partido, era que alguém, com o poder dos papéis e o brilho do mármore, achara que poderia redesenhar a memória e transformar a amizade em prova de culpa. Miguel lhe explicou com cuidado. Havia um conjunto de recibos, havia pagamentos desviados e havia, sobretudo, a falsificação de uma assinatura para justificar a saída do cozinheiro. Eles fazem contratos com o tempo, dona Helena. Pisam nas nossas coisas até o que restou ser deles, disse ele. E nem a referência à estatura nem a timidez do homem diminuiu a força daquela observação. Miguel sabia que o perigo maior vinha de quem dominava a narrativa. A descoberta do pendrive não foi apenas um documento, era um pequeno sol que cada pessoa na casa percebeu ceder luz. Marta reuniu fotos antigas de Antônio, comprovantes de horários que mostravam suas entradas e saídas. Joana remexeu em gavetas e achou um conjunto de cartas que referiam pagamentos feitos a tal enfermaria particular que nunca aparecera. Clara encontrou um envelope com uma anotação de Luciana sobre redução de custos, datada semanas antes. Aos poucos, um padrão se formou. Não era negligência acidental, era um esquema que apagava pessoas e justificava a ausência com papéis. A própria Luciana percebera que algo corria por baixo da mesa. Sua reação foi controlada. Tentou primeiro desqualificar as testemunhas. Chamou a atenção para a timidez de Miguel, para pequenas contradições nas lembranças das empregadas, para a fragilidade de Helena como prova. Queria que a história voltasse a se fechar como as cortinas dos jantares onde nada se perguntava. Mas as evidências acumulavam-se com a lógica da chuva que insiste. Registros, gravações, depoimentos do vizinho Paulo que dizia ter visto o cozinheiro entrar numa van identificada numa data em que a família afirmava que viajara. A história de que Antônio fora levado por escolha própria tornava-se insustentável. Houve um momento em que Helena, sentada numa poltrona que lembrava a casa da infância, deixou que as lembranças viessem sem culpa. Lembrou-se do dia em que encontrara Antônio na cozinha do velho pensionato, apanhando restos para alimentar um cão que tinham na rua. Era ela quem o convencera a aceitar o emprego naquela casa. Ele tem mãos de gente que sabe olhar sem ver, havia dito. Lembrou-se de como, durante uma tempestade de verão, o homem lhe havia sussurrado uma frase sobre o sabor da sopa que só quem cozinha entende. Sabia que proteger alguém podia parecer desordem, sabia que há gestos que parecem desobediência aos olhos de quem governa casas com listas e fechaduras. O que Helena fizera, se fizera algo diferente, fora sempre com intenção de preservar. Miguel e as mulheres organizaram então uma sequência de pequenas ações que pareciam nada e eram tudo. Cópias de recibos, envio de áudios a uma advogada amiga, Iris, que fazia trabalho de acolhimento social, marcação de consultas com Dr. Almeida, médico que aceitava analisar relatórios, encontro com Paulo para assinatura de um depoimento. A investigação foi crescendo com uma lentidão calculada. Não queriam alarde, mas tampouco queriam silêncio. Roberto, avisado por uma ligação que não soube recusar, apareceu naquela casa com uma vontade dividida entre a pressa dos negócios e a descoberta do que realmente acontecera sobre o teto do qual herdara tanta memória. O confronto foi marcado numa tarde de céu opaco, adequada ao que estava por vir. No salão, as cadeiras alinharam-se como testemunhas. Havia pessoas que trabalhavam ali, e havia também o que restava da família. Helena, com o lenço ainda preso como quem guarda calor,
Luciana com a roupa impecável e um perfume que parecia querer apagar odores antigos. Roberto com mãos onde tremia uma decisão. Miguel entrou com a caixa da verdade, a caixa que, com cuidado, revelava cartas, recibos e o pendrive. Pouco a pouco, ele foi dispondo as provas sobre a mesa como quem organiza frutas em uma feira. Claro, simples, impossível de negar. Quando pressionado, Miguel conectou uma caixinha pequena ao aparelho e permitiu que a voz que gravara falasse. Era Luciana em um desses trechos, em tom prático, falando de ajustar a pauta e retirar o cozinheiro. Em outro, uma conversa ao telefone onde alguém confirmava que o recibo foi emitido e a assinatura replicada. O silêncio no salão foi uma coisa física. As palavras, antes dispersas, ganharam forma e peso. Roberto olhou para o corredor, para o mármore que refletia suas botas, e algo em seu rosto mudou. Não foi só vergonha, foi a percepção de que seu mundo fora redesenhado sem seu consentimento. Luciana tentou salvar a cena com a calma de quem pratica o ofício de manipular aparências. Sua voz manteve o polimento, mas havia algo liso demais em suas frases. Essas gravações foram editadas, disse, e todo mundo entendeu que a estratégia era desacreditar o meio, em vez de explicar o conteúdo. Luciana lançou então um olhar para Helena, um olhar que quis transformar a matrona em peça de um jogo. Havia décadas que as roupas e os móveis daquela casa ditavam papéis. Ali, naquele minuto, os papéis quebraram-se. A defesa foi montada pelos pequenos atos. Iris trouxe documentos que comprovavam pagamentos para cuidados que nunca foram prestados. Paulo falou sobre visitas do cozinheiro à casa do vizinho, muitas vezes, e sobre a van que o levou numa noite onde Luciana afirmara que fora por vontade própria. Marta leu em voz alta mensagens onde funcionárias discutiam ordens estranhas, e Joana mostrou uma série de fotos onde Antônio, embora distante da mesa dos anfitriões, aparecia cuidando de uma panela com a mesma dedicação de sempre. Não havia sangue nas provas, apenas um padrão cruel de apagamento. Roberto, pego no meio, teve de escolher entre a imagem de quem tivesse sido instruída a não olhar ou a possibilidade de reparar. O hálito de poder que Luciana exercera sobre ele encontrava resistência no peso das provas. O filho, que até então delegava a responsabilidade do doméstico, virou-se para a mãe com uma pergunta que não era retórica. Mãe, o que aconteceu com Antônio? Helena, que ouvira essa pergunta tantas vezes transformada em recusa, respondeu com uma calma que parecia ter nascido daquilo que sobrevive na alma. Contou, sem teatralidade, sobre as tentativas de proteger o cozinheiro, sobre bilhetes escondidos, sobre o momento em que soube que alguém tentava substituir a verdade por documentos. Foi então que Miguel, com a firmeza de quem vira demais para se calar, contou exatamente o segredo que o mundo fora convidado a desconhecer. Ele reproduziu, palavra por palavra, a ordem de Luciana para que alguém fizesse sumir o cozinheiro. E aproveitou o silêncio para explicar que aquela expressão, numa boca sem escrúpulos, se traduzira em uma série de pequenas ações que empurraram o homem para longe. As palavras foram como pedras lançadas em vidro, quebraram janelas de justificativa. Não se tratava de uma confissão melodramática, tratava-se da exposição de um mecanismo. Luciana tentou recuar, mas já era tarde. Roberto olhava para a mãe e para Luciana com a urgência de quem agora enxergava os danos. Havia cobranças de responsabilidade, havia necessidade de reorganizar contratos e de revogar autorizações que permitiam a terceiros tomar decisões pela família. Não bastava expulsar alguém da casa, era preciso trazer de volta a verdade que fora retirada. Decisões práticas seguiram-se com a frieza necessária de quem precisa consertar o mundo com papéis e responsabilidade. Luciana foi afastada temporariamente da gestão da casa. Os contratos foram auditados, a assinatura de Helena submetida a peritos. Dr. Almeida marcou consultas para Antônio, que fora encontrado num centro de atendimento e apresentava sequelas de uma queda recente provocada por desorientação e falta de assistência. Havia nela culpa e também um alívio contido quando soube que a queda, embora dolorosa, não fora fatal, e que havia, enfim, um caminho de reabilitação.
A reparação começou com passos concretos: agendamento de fisioterapia, instalação de corrimãos nas escadas, reorganização do testamento, criação de uma conta gerida por uma terceira pessoa para pagar serviços de saúde, medidas que devolviam, em formas práticas, o poder de decisão a Helena. Roberto, por sua vez, deslocou-se do papel de herdeiro distante para alguém que assumia a responsabilidade pela casa e por sua mãe. Pediu perdão em voz baixa e a família começou a recalibrar suas relações. Miguel foi reconhecido não por sua estatura, mas por sua coragem. Seu testemunho fora a peça-chave para que a verdade emergisse. O retorno de Antônio foi lento. O homem que havia conhecido as panelas recuperou o gosto pelo cheiro do azeite e pela textura de uma cebola sendo dourada. Recuperou também a paciência para ouvir Helena ler em voz alta. Ela gostava de ler listas de receitas antigas e a voz do cozinheiro confirmava medidas, acrescentava memórias. Havia dias em que a dor lembrava a sua presença, em que o andar era obediente a um trabalho de reabilitação. Mas o que mais pesava era a atmosfera diferente. Havia respeito e cuidado. Helena aprendeu a impor limites e a delegar. Aprendeu que proteger quem ama não é furtividade, mas ato de coragem acompanhado de papel, prova e rede. As mulheres da casa passaram a ter voz nos encontros, e as decisões deixaram de ser palavras de ordem distribuídas à sombra. Luciana enfrentou consequências que não foram apenas morais. Houvera uma investigação administrativa sobre suas ações, contratos foram revistos e, diante da clareza das provas, medidas legais foram iniciadas. Não se tratou de um espetáculo público, mas de processos que exigem paciência e técnica. Perícias, depoimentos, avaliações. A família optou por não expor detalhes além do necessário. A prioridade foi a proteção de quem fora ferido e a reconstrução da casa. Ao final, quando a rotina se estabeleceu com um novo ritmo, Helena sentou-se à mesa da cozinha com as mãos sobre a toalha. Havia um pequeno pote de geleia ao lado e Antônio mexia a colher com cuidado. Miguel, que às vezes passava para checar despensa e passar recibos, sorriu com uma coisa séria no rosto. A sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, as chaves daquela casa não giravam apenas para fechar coisas, mas também para abrir modos de reparo. A recuperação foi prática e afetiva. Houveram sessões de fisioterapia marcadas 3 vezes por semana, um cronograma de visitas ajustado por Íris, instalação de corrimãos novos e um andador adaptado para as idas e vindas de Antônio. Uma reunião com um advogado que ajudou a reorganizar a documentação de Helena, garantindo que a administração de seus bens ficasse menos suscetível a manipulações. Roberto assumiu presença, não como quem remedia com dinheiro, mas como quem passa a fazer chamadas, acompanhar consultas e ouvir quando Helena precisava contar uma história sem que ninguém a interrompesse. A casa, que antes rangia sob o peso das conveniências, aprendeu a abrir-se para gestos pequenos. As mãos enrugadas de Helena voltaram a tocar pães, a voz de Antônio voltou a enumerar ingredientes, e Miguel encontrou espaço para organizar a cozinha sem que seja apenas mais um empregado. A caixa de cartas que provaram a verdade permaneceu guardada numa estante. O mármore continuava a brilhar, mas agora refletia rostos que sabiam confrontar sombras. Havia, no fim dessa sequência, uma sensação de justiça que não prometia cura instantânea nem retorno à inocência. Era uma justiça lenta, feita de papéis e de cuidados, de reconhecimento público contido e de medidas que restituíam autonomia. Helena recuperou a autoridade sobre suas coisas, Antônio a confiança para caminhar com ajuda, Miguel o respeito que sempre tivera no ofício, e Roberto a dimensão de um filho que aprendeu a olhar de outro modo. A casa, que antes rangia sobre o peso das conveniências, aprendeu a abrir-se para gestos pequenos. As mãos enrugadas de Helena voltaram a tocar pães. A voz de Antônio voltou a enumerar ingredientes. E Miguel encontrou espaço para organizar a cozinha sem que seja apenas mais um empregado. A caixa de cartas que provaram a verdade permaneceu guardada numa estante. O mármore continuava a brilhar, mas agora refletia rostos que sabiam confrontar sombras.
Havia, no fim dessa sequência, uma sensação de justiça que não prometia cura instantânea, nem retorno à inocência. Era uma justiça lenta, feita de papéis e de cuidados, de reconhecimento público contido e de medidas que restituíam autonomia. Helena recuperou a autoridade sobre suas coisas, Antônio a confiança para caminhar com ajuda, Miguel o respeito que sempre tivera no ofício, e Roberto a dimensão de um filho que aprendeu a olhar de outro modo. As mulheres da casa estabeleceram um turno de cozinhar e de limpeza que não carregava mais o peso de imposição, mas o sentido de dever compartilhado. Nas conversas, havia espaço para que cada voz fosse ouvida. Memórias antigas surgiam junto com planos práticos de segurança. A casa, aos poucos, calibrava novos modos de existir. No meio dessa reorganização, houve pequenas provas públicas de mudança. O advogado explicou que os procedimentos administrativos caminhavam e que a justiça, quando acionada por evidências, costuma ser lenta, mas também tenaz. Houve perícias, depoimentos que se repetiam para afirmar datas e sensações, e audiências em salas que pareciam feitas para neutralizar o drama com formalidade. Helena compareceu amparada por Roberto. Falou com a voz que a idade e a experiência lhe deram, firme, curta, como quem prefere que as palavras contem por si. Não foi espetáculo nem humilhação, foi clareza articulada, o que às vezes tem mais força do que qualquer gesto retórico. Houve também resistências. Algumas pessoas demoraram a crer, outras tentaram minimizar o que aconteceu com frases de compreensão conveniente. Mas o que mudou de modo irreversível foi a posição das testemunhas pequenas, empregados, vizinhos, quem vira e olhou e agora se dispunha a dizer o que observou. Miguel, com a sua estatura e a sua voz cadenciada, contou detalhes que pareciam pontos de luz em uma tapeçaria. Um riso deslocado, um bilhete fora do lugar, a maneira como uma chave foi guardada com pressa. Essas coisas, somadas, formaram uma narrativa que ninguém mais pôde ignorar. Numa tarde, Helena e Antônio saíram para um passeio curto pelo bairro, o primeiro desde que o andador fora ajustado. Caminharam ao lado de Íris, passo a passo, com as mãos ocasionalmente se tocando. Pessoas que antes apenas cumprimentavam com um aceno, agora paravam para perguntar se podiam ajudar. Algumas deixaram flores nos degraus da casa, outras levaram sopas e receitas. A cidade, que sempre fora um pano de fundo pragmático, passou a mostrar faces de cuidado. O rumor das conversas incluía palavras de reparo e promessas de atenção. Voltando para casa naquela tarde, viram que Miguel tinha posto a mesa. Pratos fundos, o cheiro da sopa subindo pela cozinha, fatias de pão levemente tostadas. Sentaram-se. A refeição foi simples e exata, cada colherada um pequeno rito de reconstrução. Antônio, sem pressa, experimentou levantar-se e sentar-se com menos esforço do que antes. Helena observou e sorriu com a seriedade que só quem viu o risco sabe ter. Em dado momento, Miguel falou, quase sem propósito, sobre a importância de contar. Quando a sombra fica sozinha, ela cresce, mas quando alguém acende uma vela e fala, a sombra se encaixa no lugar e a gente vê a parede. Ninguém riu, ninguém precisou acrescentar. À noite, quando as luzes foram diminuindo, Helena ficou um tempo na janela. Olhava a rua onde a luz pública agora delineava as calçadas e imaginou os dias por vir. Sabia das audiências futuras, dos papéis que precisavam ainda de tempo para ser juntados, da paciência que a justiça exige. Mas a sensação que dominava era outra, a convicção de que não estava sozinha e que a casa tinha voltado a ser um lugar onde decisões eram tomadas com transparência e coragem. Antes de ir para a cama, guardou a caixa de cartas num lugar de fácil alcance. Não por desejo de reviver aquilo que passou, mas como um gesto de vigilância, que a prova permanecesse ali, para que a história que precisou ser contada não voltasse a se perder entre oportunidades furtivas. Antônio apertou sua mão com a mesma ternura de sempre e sussurrou, "Vamos, devagar." Ela respondeu com um sorriso que era promessa e descanso. Lá fora, a cidade respirava como sempre respirara. Dentro, a casa continuava a aprender a respirar de outro modo.
E enquanto se apagavam as luzes, ficou claro que a reconstrução seria feita de dias pequenos e firmes, fisioterapia, visitas, reuniões, papéis, verificação de chaves, e que a persistência cotidiana teria talvez mais força do que qualquer palavra grandiosa. Ainda havia batalhas a travar, documentos a apresentar, vozes a serem ouvidas, mas havia, também, uma linha que agora não se desfazia, a daqueles que escolheram não calar. Nos meses que vieram, a rotina tornou-se uma composição de pequenos atos conscientes. Helena passou a medir os ritmos do dia com mais cuidado, a hora exata de tomar remédio, os minutos dedicados à fisioterapia, o tempo de descanso para que a inquietação não voltasse a se infiltrar. Antônio aprendeu a perceber sinais sutis, um gesto que antes seria automático, agora feito com premeditação para preservar a energia dela. Miguel, que se mantivera firme, começou a trazer flores do mercado no sábado, não por cerimônia, mas porque havia descoberto prazer em pequenos ritos de cuidado. As audiências prosseguiram com a paciência lenta de quem precisa alinhar datas e testemunhos. Havia, sim, picos de tensão, perguntas feitas com frieza calculada, defesas que tentavam encaixar aquilo tudo em imagens convenientes. Mas, ao contrário do que muitos temiam, o conjunto de relatos e provas criava coerência. Não era um único gesto heróico que mudava o curso, era a soma incansável de pessoas que decidiram dizer a verdade. Homens e mulheres que antes se calaram, agora compareciam, às vezes trêmulos, às vezes firmes, e alinhavam detalhes que pareciam pequenos, um bilhete mal colocado, um objeto fora do seu lugar, mas que, juntos, compunham um padrão impossível de ignorar. Houve num desses dias uma declaração pública que ninguém previu. Um vizinho antigo, homem de poucas falas e olhar direto, ensinou como a coragem pode ser prática. Ele subiu ao pequeno palanque improvisado na praça do bairro e com voz firme contou o que vira e convocou outros a fazerem o mesmo. As pessoas que antes hesitavam sentiram-se convidadas a sair do silêncio. Não houve espetáculo. Houve, isso sim, um deslocamento moral na comunidade. A sensação de que a verdade, uma vez compartilhada, cobrava do mundo uma resposta. Quando, enfim, as partes sentaram-se na sala de audiência para a decisão que não seria por si só um final definitivo, o ambiente estava carregado, mas sereno. Roberto falou com a clareza que sempre o caracterizara. Expôs documentos, pediu que se olhasse a vida real das pessoas envolvidas, que se considerasse o efeito das ações no dia a dia daquela casa. Helena não precisou de grandes gestos, sua presença falava. A voz dela, às vezes frágil, tinha naquele momento uma autoridade construída em dias de dor e vigilância. Antônio segurou sua mão discretamente, como que para emprestar-lhe estabilidade. A decisão veio medida, pragmática. Não prometeu apagar o que sucedera nem devolver tempo que havia sido roubado, mas reconheceu a violação e demandou reparos que fariam sentido na vida prática. Ajustes na convivência com vizinhos, cuidados formais para proteger a autonomia de Helena e um reconhecimento público que, mais do que justiça técnica, restabelecia a dignidade. Para além das palavras do veredito, o que ficou foi a sensação de que a comunidade não permaneceria indiferente. O autor do dano recebeu, por sua vez, a consequência prevista, um confronto com o registro dos próprios atos, a necessidade de responder e, pela primeira vez, a experiência de que a omissão e o abuso não passariam sem custo. Após a audiência, houve um dia de calma inesperada. A família voltou para casa e encontrou a mesa posta por Miguel. Cerâmica simples, talheres alinhados, um buquê de flores que ele tivera o cuidado de escolher pelo cheiro suave. Sentaram-se juntos. Almoçaram com a naturalidade de quem reconstrói a intimidade por meio de pequenos ritos. Helena, olhando para a janela, reparou no traço novo que as sombras faziam pela manhã. Havia menos pressa em preencher o tempo, havia mais espaço para o silêncio que cura. A cura, sabiam, não chegaria como um raio curto, chegaria por camadas. Havia aparelhos a ajustar, terapias a manter e, sobretudo, a necessidade contínua de que a rede de cuidado funcionasse sem se esgotar. Amigos alternavam visitas com discretas ajudas práticas, vizinhos se revezavam para levar o lixo nos dias em que a caminhada até a lixeira parecia longa demais.
Quando alguém perguntava a Helena como ela se sentia, ela respondia com uma honestidade que não buscava compadecer. Às vezes canso, às vezes tenho medo, mas sei o que vale a pena manter. Era uma frase simples, ainda que carregada de significado. A afirmação de que a vida merecia ser vivida mesmo com marcas. Os dias trouxeram também pequenas reinvenções. Helena retomou atividades que gostava em versões adaptadas, leitura em voz alta para Iris, que agora vinha visitá-la com menos urgência e mais constância. Arranjos de ervas na janela, uma cadeira colocada debaixo do vidro para que ela pudesse observar o movimento da rua sem se esforçar. Essas coisas, tão prosaicas, foram sinais de que o mundo doméstico recuperava a textura. E, com o tempo, perceberam que a caixa de cartas, antes guardada com vigilância, agora ocupava uma prateleira que favorecia o acesso. Helena a abriu algumas vezes, não para reviver o que doía, mas para lembrar-se do caminho que fizera, das vozes que a acompanharam, das datas que marcaram uma virada. Houve momentos em que o passado ainda batia à porta em forma de lembranças intrusas. Uma frase dita fora de hora, um movimento brusco que despertava reações automáticas. Nessas horas, Antônio era um porto. Ele não prometia apagar a memória, prometia estar presente para que Helena não precisasse enfrentá-la sozinha. Miguel, com sua habilidade calma, tornou-se o responsável por pequenas celebrações, um jantar por nada em particular, uma sobremesa improvisada que funcionava como aviso de que haviam direito à alegria, mesmo que tímida. A cidade continuou sua cadência. Pessoas que antes conheciam Helena apenas de vista passaram a cumprir papéis ativos. Eram elas que, agora, percebiam e corrigiam pequenas injustiças no cotidiano do bairro. Havia um novo padrão de atenção, uma rede que aprendera a ouvir. Nem todos os problemas foram resolvidos, nem todos os olhares voltaram a ser ingênuos, mas havia, ao menos, uma disposição coletiva para não fechar os olhos. Em uma tarde de outono, enquanto os primeiros ventos frios entravam pelas frestas das janelas, Helena decidiu plantar um pequeno arbusto na frente da casa. Pediu que Miguel cavasse o buraco e que Iris trouxesse o regador. Era gesto modesto, uma muda que prometia, no seu ritmo, crescer e dar forma à frente da casa. Ao fincar a planta na terra, Helena sentiu um peso largar-se do peito. Não era quimera acreditar que o arbusto acordaria a cada primavera mais forte. Não era ilusão crer que a casa e a vida seguiam sendo um lugar de decisões. Ao fechar o diário daquela tarde, ela guardou a caixa de cartas de volta na prateleira. Não se tratava de fechar um livro, e sim de colocar à vista aquilo que servia de comprovação e de memória. Depois, sentou-se ao lado de Antônio, que segurava suas mãos com a calma de sempre. Do lado de fora, a rua dava seus passos costumeiros. Dentro, havia mais espaço para respirar. A história que viveram não se resumiu ao tribunal nem a uma única vitória. Foi uma trama longa de insistências, de pessoas que decidiram agir quando poderiam ter ficado inertes. Teve medo e vergonha, certamente. Teve também coragem e verdade. No fim, o que permaneceu foi uma convicção simples. A dignidade se sustenta pela persistência dos que não aceitam o silêncio como resposta. E, naquela casa, entre jantares simples, cartas guardadas e um arbusto recém-plantado, aprendeu-se de novo o ritmo das coisas que se curam quando cuidadas com firmeza. Quando as luzes foram apagadas naquela noite, Helena olhou pela janela e viu as sombras alongarem-se na calçada. Sorriu, não por acreditar que tudo estava resolvido para sempre, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia um futuro possível, feito de dias pequenos, de testemunhos que não se perdem, de vozes que permanecem dizendo, não mais silêncio. E, ao lado, Antônio murmurou apenas, amanhã, devagar. Ela assentiu, e na voz havia descanso e promessa.